Boa noite, irmãos. Como eu disse, é um prazer enorme estar aqui com os irmãos. Por alguns motivos, dentre eles, essa foi a primeira comunidade presbiteriana que eu conheci pessoalmente, a primeira igreja presbiteriana que eu conheci pessoalmente quando vim para a igreja presbiteriana. E tive a oportunidade de conviver com os irmãos em algumas reuniões de oração. Antigamente eram nas casas, eram reuniões muito agradáveis, e conheci o povo piedoso de Guaba Grande, que orava uns pelos outros, que eu fiquei um pouco impressionado na época, já falei algumas vezes isso, por conta do compartilhar, em oração ali, nas reuniões de oração. Pode parecer algo muito normal hoje para nós, mas da onde eu vim não era normal isso. A gente tinha um distanciamento muito grande entre os irmãos, e eu louvo a Deus, porque o Senhor me trouxe, me fez conhecer a igreja presbiteriana de Guaba Grande, e hoje eu caminho lá na segunda igreja de Araruama, até por ser mais perto lá de casa, para mim, para minha família. E nós temos caminhado sob a direção do conselho daquela igreja, servindo aquela igreja, amando aquela igreja, e é um prazer voltar aqui novamente para estar junto com os irmãos no dia do Senhor, com mais essa parte do culto da aliança. Amém? Eu queria pedir que os irmãos abrissem a palavra de Deus em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, eu viria com a minha esposa e com o João Pedro, meu filho, mas uma amiga demonstrou interesse de visitar a igreja lá, justo essa semana, e aí, como a gente ficou meio dividido em ela vir conosco e ficar lá, ela certamente tomou a decisão certa de apoiar a irmã que está querendo se chegar e se chegando à fé também. Espero que tenha dado tudo certo lá. Espero que o Senhor esteja falando no coração dessa irmã. A chuva também deve ter atrapalhado bastante outros irmãos a chegar, mas estamos aqui nessa noite para meditar na palavra do Senhor, que fica aqui no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 6. Eu vou ler na versão Nova Almeida atualizada, mas os irmãos vão poder conferir aí as poucas diferenças que não vão interferir no sentido que nós vamos falar nessa noite, ok? O verso 1 a 4 vai ser a nossa leitura e diz assim: evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles, porque sendo assim vocês já não terão nenhuma recompensa junto ao Pai de vocês que está nos céus. Quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto, e o seu Pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, esta é a tua palavra, Senhor, essa é a sua verdade, a verdade inquestionável, a verdade inerrante e suficiente para a sua igreja. Estamos, Senhor, diante do Senhor enquanto fala com essa igreja, e queremos te pedir que o Senhor nos ilumine a mente, que o Senhor abra os nossos corações, para que a gente ouça, medite e seja edificado pela sua palavra. Senhor, que nada do que eu fale venha de mim mesmo, que nada do que a gente conclua através da leitura da palavra seja diferente daquilo que o Espírito Santo vai nos guiar nessa noite. A tua verdade esteja conosco,
É o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Queridos, nós amamos o Senhor, nós conhecemos o amor que é o próprio Deus. Se você ama a Deus, se você conhece o amor que é o próprio Deus, e eu creio que você conhece, eu gostaria de convidar você para uma caminhada edificante, ainda que um pouco difícil, onde certamente, né, palavras de Jesus são palavras muitas das vezes difíceis de engolir. Palavras de Jesus são palavras geralmente desafiadoras para nós. Desafia a nossa mente, desafia as nossas vontades, desafia muitas das vezes a nossa forma de lidar com as coisas no dia a dia. Mas, como uma igreja que ama o Senhor, eu gostaria de convidar você nessa noite, olhando para esse texto, a subir essa montanha íngreme que é aceitar e obedecer às palavras de Jesus nessa noite. O texto que nós lemos, queridos, eu sei que os irmãos já têm seguido numa sequência desde o primeiro, né, desde o primeiro capítulo que trata do Sermão da Montanha, né, eu fui informado aí, tenho acompanhado um pouquinho da jornada que os irmãos têm feito através desse sermão, que é o primeiro discurso público de Jesus e o maior sermão, sem dúvida, de todos os tempos. Não tenho dúvida de que esse é o maior e melhor sermão do mundo que nós vamos ver diante dos nossos olhos. Mateus ele vai deixar registrado, queridos, só para que os irmãos entendam um pouco do contexto que essa passagem e as outras que os irmãos estão meditando está inserido. Mateus ele vai registrar 5 discursos de Jesus, e esse é o primeiro discurso. O outro os irmãos vão achar no capítulo 10, o terceiro os irmãos vão achar no capítulo 13, o quarto discurso os irmãos vão achar no capítulo 18, e o último discurso, que é aquele discurso escatológico mais famoso, os irmãos vão achar no capítulo 24 e 25 de Mateus. Nesse primeiro discurso, que é o Sermão do Monte, onde os irmãos já estão caminhando, o Senhor nos apresenta a ética do reino. Ele descreve o cristão. Ele não diz o que deve ser feito simplesmente, mas ele descreve porque pressupõe que o cristão vive daquela forma. É a ética do reino. Ele começa lá nas beatitudes, nas bem-aventuranças, que é a descrição de como o cristão vive a ética do reino e se relaciona com o mundo e como o mundo se relaciona com ele. Ele também fala dos aspectos positivos da lei, lá do verso 17 ao 48, do capítulo 5, e passando pela ira, adultério, divórcio. Acho que os irmãos caminharam, né, domingo após domingo, nesses textos, juramento, apresentando a régua de medir, que é o amor, inclusive aos inimigos, que foi o que os irmãos viram no domingo passado, ok? Mas aqui, num contexto mais imediato, nós começamos uma nova sessão. Jesus ele inicia uma nova sessão que parece nos dizer como é a relação do cristão com o seu Pai. Ele chama de Pai Celeste, que é uma expressão que vai ser de cerca de 10 vezes nesse texto aqui no capítulo 6. E esse Pai Celeste que vê em secreto as obras, quais obras? Esmola, oração, jejum, todo o capítulo ali, inclusive as necessidades, vão fechar lá o capítulo 6. Esse Pai Celeste, ele vem em secreto, e este capítulo ele vai nos ensinar, até o fim dele, como nós devemos ter uma relação sincera, sem hipocrisia, e de confiança em Deus, que conhece as nossas necessidades. Nessa nossa perícope de hoje, nesse nosso recorte, nós fomos até o verso 4, e eu pretendo ficar até o verso 4 com os irmãos. No verso 1, ele vai começar dizendo: evites praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles, porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês que está nos céus. Evitem
praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por ele. Jesus já começa anunciando aqui, queridos, o tema das suas próximas 3 sessões. Como eu disse, ele vai falar de esmola, ele vai falar de oração e ele vai falar de jejum. E os 3 ele vai falar sobre fazer isso em secreto, ele vai falar sobre não fazer isso para ser visto. E esse primeiro verso já nos diz ali o tom, a tônica desse capítulo. Porque para o judaísmo, essas 3 coisas, esmola, oração e jejum, eram 3 expressões da mais piedosa vida no judaísmo. E nessa altura do Sermão do Monte, o nosso Senhor já havia instruído, não só aqueles ouvintes principais, mas a nós, que já caminhamos por esse texto, que a nossa justiça ela deve se exceder muito à justiça dos fariseus e dos escribas. Lá em Mateus 5,20 ele vai dizer: porque eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito as dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. E Jesus ele se importa aqui então em dizer para não fazer obras com o motivo de ser visto pelos homens. Ok, mas também nós vimos lá em Mateus 5,16 dizendo: assim brilhe também a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. No mesmo sermão, então, Jesus diz que nós devemos brilhar para que vejam nossas obras, mas ele também diz que nós devemos praticar nossas obras fora da vista dos homens, em secreto. Como que é isso? Antes de mais nada, queridos, se Jesus falou e ele falou, então as 2 coisas precisam ser feitas. O desafio é nosso cumprir aquilo que Jesus falou. Mas eu vou explicar para os irmãos não a diferença, mas por que ele primeiro disse que as nossas obras deveriam brilhar diante dos homens, dizendo para que eles, ao verem isso, glorifiquem ao Pai. E agora ele está dizendo para nós: faça essas obras, mas procure não fazer isso diante dos homens para ter o louvor deles. Então, nós devemos fazer nossas obras publicamente, mas nós devemos cuidar para que a gente não faça isso com a intenção de mostrar para as pessoas verem. É isso que Jesus começa tratando aqui. No verso 2, isso nos ajuda a compreender, porque o verso 2 ele vai dizer lá: não façam como os hipócritas para serem elogiados pelos outros, certo? Jesus adverte então quanto à hipocrisia, que é algo muito, mas muito confrontado por ele no seu ministério terreno, queridos. Nesse caso aqui, era o praticar a obra de justiça por vontade própria, o ser generoso, o ajudar o próximo, e fazer isso sem de fato estar buscando a justiça de Deus, fazer isso sem de fato estar com a motivação correta no nosso coração. Jesus está advertindo que qualquer um que faz isso pela visão, pelo olhar, pelo louvor dos outros é um hipócrita. O que é um hipócrita? Um hipócrita é aquele que atua, pelo menos naquela época, era o camarada, o ator do teatro. O ator do teatro, ele era conhecido como hipócrita, não como a gente conhece hoje, ok? Mas é porque, de fato, ele está ali interpretando alguém que ele não é. Ele está ali atuando. Esse é o hipócrita. O problema é que hoje nós muitas vezes somos tentados a viver como atores, como aqueles que fingem ser uma coisa quando não são. E Jesus está aqui advertindo esse pessoal quanto ao perigo da hipocrisia no momento de dar esmolas, ou no momento de orar, ou no momento de jejuar, ok? Mateus 23:5, que é um texto correlacionado com o que a gente leu aqui, vai dizer, falando dos fariseus, assim, Jesus dizendo, praticam todas as suas obras
a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam seus filactérios e alongam as suas franjas de suas capas, fazem para aparecer, enfeitam o pavão, são espalhafatosos. O hipócrita, então, que era o ator daquela época, aqui nas palavras de Jesus, é aquele camarada que faz para ser visto. Ele convence pelo fato de estar atuando. Contar uma anedota para vocês aqui, queridos. Essa semana eu estava conversando com um amigo lá do seminário, e ele contou que, ele falando, né, que já tinha vindo ao Rio, ele é de São Paulo, e ele falou que vindo ao Rio para poder fazer um som com uma banda famosa, com um grupo, né, do mundo gospel famoso em Teresópolis, chegou lá e ele não sabia que o pessoal estava jejuando. Estava todo mundo lá em jejum, num propósito pelo evento que estaria acontecendo e tudo mais, sem entrar no mérito aqui, né, se isso é correto, se é isso, esse é o jejum bíblico, se não é. Mas eles estavam lá fazendo, e eles ficaram um pouco constrangidos porque eles também não foram avisados disso, então chegaram lá bem, enquanto os outros estavam lá em jejum, né, e tal, aquele propósito, aquela fome, eu vou entregar daqui a pouco o meu jejum, aquela coisa toda que existe em volta dessa situação de jejuar, né? Mas, dado o momento do dia, um camarada famoso lá, de músicas famosas, inclusive, que a gente conhece fora do mundo gospel, ele pediu que fosse no carro pegar alguma coisa. E esse meu colega e amigo de seminário, ele foi ao carro, e ao chegar no carro, ele encontrou um monte de pacotes daquele fast food famoso que tem um M grandão, sabe? Muitos assim no carro. Provavelmente ele estava ali, ou alguns dias, ou pelo menos naquele dia, comendo fast food escondido no carro quando saía, mas para os outros ele estava jejuando, sendo hipócrita. Jesus está, queridos, advertindo exatamente sobre esses atores, sobre esses hipócritas. Não basta só o fato deles atuarem, não tem que jejuar, eles vão cobrar dos outros fazer aquilo que eles mesmos não estão fazendo, então ainda se tornam legalistas nesse sentido. Por quê? Porque só fazem para buscar o louvor dos homens. No verso 3 a 4, Jesus vai dizer ali no finalzinho que a sua esmola fica em secreto, e o seu Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Aqui Jesus está afirmando: o Senhor vê em secreto, e nossos atos devem ser para o Senhor, portanto podem ser em secreto. O Senhor não depende dos atos públicos de justiça para nos recompensar. O Senhor não depende que a gente exerça justiça, dê esmola, ajude o próximo, cuide dos outros, jejue e bote lá na rede social, meu 32º dia de jejum. Não. O Senhor, que vê o coração, que vê em secreto, espera isso em secreto. Porque se a gente faz isso publicamente, é o que Jesus está ensinando aqui, então já recebemos a nossa recompensa. A glória dos homens é a nossa recompensa. O louvor dos homens é a nossa recompensa. Então, queridos, essa primeira sessão, ela vai apresentar para nós e para aqueles ouvintes a consciência de ter Deus por Pai como base para praticar a verdadeira justiça. Como fazer, então, a verdadeira justiça? Nós vimos aqui, nesse contexto inicial, o exercer os atos de justiça sem buscar o louvor dos homens. Mas por que eu devo ser motivado a praticar atos de justiça? Onde deve estar de fato a minha motivação? Que tipo de recompensa eu devo estar buscando quando pratico obras de justiça? O primeiro ponto, queridos, que eu trago para os irmãos no ensino aqui, é que praticar obras de justiça é um dever de todo cristão. Eu sei que o assunto, ele às vezes é muito politizado, às vezes ele é muito distorcido, às vezes ele é muito enviesado, mas individualmente o Senhor Jesus
Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador e discipulador, Ele nos chama individualmente, não por instituições, não por meio do Estado, não por meio de sindicatos, não por meio de aglomerações, mas individualmente a cada um de nós, para o dever de praticar obras de justiça. É a respeito de compartilhar mesmo as nossas posses. Ou seja, dar esmola é uma demonstração do amor ao próximo. A gente fala de amor ao próximo, mas muitas vezes isso não se expressa em termos práticos, não se expressa. A gente não vê isso acontecendo. A gente vê não crentes, ímpios, que estão sendo guiados pelo Deus desse século, praticando obras de justiça, que a Escritura vai chamar de iniquidade. Mas nós, filhos da aliança, chamados por Deus a praticar obras de justiça, muitas vezes a gente não pratica. E Jesus não está falando nada novo aqui, queridos. Lá em Deuteronômio 15, de 7 a 11, eu vou ler para os irmãos aqui, já havia essa previsão na lei. Veja, se houver algum pobre entre vocês, no meio dos seus irmãos, em alguma das cidades de vocês, na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, não endureçam o seu coração, nem fechem as mãos a seu compatriota pobre. Pelo contrário, devem abrir a mão para ele e lhe emprestar o que lhe falta, tudo aquilo que tiver necessidade. Tenha cuidado para que não haja pensamento vil em seu coração e vocês digam: está próximo o 7º ano, no ano do perdão das dívidas, fazendo com que os olhos de vocês sejam malignos para com o seu compatriota pobre e vocês não lhe deem nada, e ele clame ao Senhor contra vocês e vocês sejam culpados de pecado. Vocês devem dar livremente, sem maldade no coração, quando lhe derem o que ele precisa, porque por isso o Senhor, seu Deus, os abençoará em todas as suas obras e em tudo que vocês empreendem, pois nunca deixará de haver pobre na terra. Por isso eu ordeno a vocês que livremente abram a mão para o seu compatriota, para o necessitado, para o pobre que vive na terra de vocês. Jesus não está criando nada novo, não está piorando nada aqui, ele está simplesmente repetindo uma previsão legal do povo da aliança, que hoje segue o mesmo princípio para nós hoje. Veja outros textos que vão mostrar o suporte à necessidade como prática de todo membro da aliança. Provérbios 3:27. Não deixe de fazer o bem aos que dele precisam, estando em sua mão o poder de fazê-lo. Tiago 4:17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Ainda em Tiago 1:27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Salmo 112, versículo 9. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre e o seu poder se exaltará em glória. Quantos, queridos irmãos nossos, padecem necessidades básicas e nós não auxiliamos? Muitos já passaram lutas há anos, ou já passam lutas há anos, e nunca receberam uma ligação nossa, um apoio moral da nossa parte, que dirá um apoio financeiro, por exemplo. 1 João 3, do 16 ao 18 diz: nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. A Bíblia, queridos, é recheada
de orientações e de ordenamentos para que a gente não haja como hipócritas. Por exemplo, aqui, ó, não amemos de palavra, não amemos da boca para fora, mas de fato e de verdade. Dar esmola ao necessitado, queridos, é um dever cristão. Está pressuposto na fala de Jesus. Evite praticar diante dos outros. Ou seja, tem que praticar, mas ó, evite praticar diante dos outros. Quando, pois, você der esmola, quando é a verdadeira expressão de que Jesus pressupõe aqui que é um ato contínuo da vida do cristão. Ou, ao dar esmola, dar esmola é um ato esperado de um cristão, de um discípulo de Cristo. Matthew Henry vai comentar assim: dar esmola é um grande dever, e um dever no qual todos os discípulos de Cristo, de acordo com a sua capacidade, devem cumprir de modo abundante. Este dever está prescrito na lei da natureza e na lei de Moisés, e os profetas dão grande ênfase a ele. Então, o primeiro ponto, queridos, praticar obras de justiça é um dever de todo cristão. O segundo ponto é que praticar obras de justiça com segundas intenções é mera atuação hipócrita. Praticar obras de justiça com segundas intenções é mera atuação hipócrita. Se por um lado praticar é um dever, fazer porque é uma obrigação ou fazer por qualquer motivo secundário é mera atuação hipócrita. Por quê? Porque o porquê de fazer algo é tão importante quanto aquilo que fazemos. O porquê de fazer algo é tão importante quanto aquilo que fazemos. Vamos lembrar que Jesus não dicotomiza entre brilhe a vossa luz e faça em secreto. Ele não pensa nessas duas coisas de forma oposta. São as duas coisas que precisam ser feitas. Sinclair Ferguson vai dizer: ele não diz cuide não realizar atos de justiça, nem mesmo cuidado para não realizar atos de justiça diante dos homens, mas na verdade diz cuidado para não realizar seus atos de justiça diante dos homens com o intuito de ser visto por eles. Somos chamados a cuidar das intenções do nosso coração ao praticar boas obras. Nós devemos cuidar para não sermos considerados por Deus, o Pai Celeste, hipócritas no exercício de boas obras. Se a motivação do nosso coração não for dar como cumprimento de um ato de justiça que glorifica a Deus e por amor ao próximo, então é mera atuação hipócrita. O terceiro e último ponto, é que ao praticar a obra de justiça, sem esperar o louvor dos homens, é a única forma de caridade recompensada pelo Senhor. Praticar obra de justiça, sem esperar o louvor dos homens, é a única forma de caridade recompensada pelo Senhor. Ainda que a gente não faça, não exerça obras de justiça, por conta da recompensa, que faria de nós mercenários e não saludos, há uma recompensa pela prática de boas obras sem a espera do louvor dos homens. Nós podemos dar tudo o que nós temos em favor dos necessitados. Se a gente fizer esperando o louvor dos homens, então nós já fomos recompensados. O louvor, como eu disse, o louvor dos homens é a recompensa, é a autossatisfação do ego. Muitas das vezes, certamente os irmãos conhecem aquela fala, eu me sinto tão bem quando eu faço isso, eu me sinto tão bem quando eu estou lá, eu passo lá no centro de Araruama, de Guaba, da cidade, e quando eu vejo você, me sinto tão bem. Está fazendo porque se sente bem, ou não está sabendo se expressar com relação ao seu sentimento, mas não é porque nos sentimos bem que nós devemos fazer, senão nós já fomos recompensados. Eu fui lá, exerci o ato de justiça e já me senti bem, já estou recompensado.
Nós trocamos a recompensa maior e muito mais importante por uma recompensa transitória, se sentir bem. Como nós aprendemos agora há pouco, essa sessão está ligada a Mateus 5,20, e a prova de quem faz boas obras com vista à aprovação terrena fecha contra si mesmo as portas do reino de Deus. O J.C. Ryle vai comentar dizendo assim: ao dar esmola, tudo que é ostentação deveria ser abominado e evitado. Não devemos dar como se desejássemos que todos vissem quão caridosos e liberais somos, como se quiséssemos receber os elogios de nossos semelhantes. Tudo que pareça exibicionismo deve ser evitado. Devemos dar na quietude, fazendo o menos ruído possível a respeito de nossa caridade. Nosso propósito deveria acompanhar o espírito daquele versículo: ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. O Senhor tem recompensa muito maior e melhor do que o louvor dos homens e o auto-massagear do nosso coração. Devemos, portanto, procurar fazer em secreto, pois lá o Senhor vê e recompensa. E a gente se distancia ao fazer isso da tentação de fazer qualquer coisa por conta do louvor dos homens, queridos. E aqui eu concluo, para concluir, eu queria lembrar aos irmãos, principalmente no dia de hoje, que Jesus se humilhou, se esvaziou, tomou forma humana, ainda que sem pecado, cumpriu toda essa lei, morreu na cruz, e num domingo como o de hoje, em que nós relembramos em nossos lares, nas igrejas, a nossa libertação, assim como o povo celebrou a libertação lá no Êxodo, nós celebramos a nossa libertação e vida em sua morte. Ele ressuscitou para que a gente possa ser representantes do seu reino e sermos pessoas que andam na prática das boas obras preparadas por ele, de antemão, como diz lá em Efésios 2, no verso 10. Os ensinos de Jesus, nesse sermão, terminam nos chamando a praticar o que ouvimos. Os irmãos vão ver lá no finalzinho do Sermão do Monte a parábola dos dois fundamentos, onde Jesus vai comparar o sensato àquele que ouve as suas palavras e pratica. E eu não teria forma melhor, queridos, de terminar essa exposição, senão chamando os irmãos a praticarem o que aprenderam nessa noite. Com isso eu quero deixar duas aplicações. Olha a sua volta, dê uma olhada, os irmãos aí, olhem a sua volta. São seus irmãos, são uma fração sim do povo da aliança, mas são seus irmãos, uma fração do povo da aliança que Deus colocou aqui para ser cuidada, amada, sustentada, para que você ore e você sirva aos seus irmãos. Responda com sinceridade, não para mim, mas em seu coração. Você tem servido de boa vontade o seu irmão, como se estivesse trabalhando para o Senhor e não para as pessoas, como diz lá em Efésios 5:7? Você tem repartido o que o Pai Celeste tem lhe dado em ajuda ao seu irmão? Você consegue olhar nos olhos de cada irmão, da qual a necessidade você conhece, mesmo sem ter vergonha de não ter ajudado esse irmão? Você conhece? Consegue fazer isso? Olhar para o seu irmão sabendo, você conhece a dificuldade, a necessidade dele. Você sabe julgar se você pode ajudar ou se você não pode ajudar. Você tem discernido o corpo de Cristo. Lá na igreja de Corinto tinha uma galera que comia tudo que levava sozinho, e outros que não tinham nem o que levar, morriam de fome. Certamente os irmãos conhecem esse relato lá de 1 Coríntios capítulo 11, a gente lê e relê o tempo todo na ceia. Há muitos que dormem, não
dormem ou morrem, né, porque estão comendo assim em pecado, não. Eles morrem porque não estavam comendo. Os outros estavam comendo sozinhos, não estavam repartindo, não estavam discernindo o corpo. Você discerne o corpo? Você consegue olhar em volta e entender a necessidade dos seus irmãos? O que você tem feito diante disso? Uma segunda aplicação, queridos, é se você faz, vamos supor que essa seja a postura de cada um dos irmãos aqui, eu espero que seja. Ao fazer o que a Bíblia pressupõe que todo cristão faz, que é o dar com generosidade, considere não esquecer que estamos tratando com um Deus que escruta o coração e sabe de todas as coisas. Ele sonda o nosso coração. Então fuja da mera formalidade também, do fazer por obrigação, do fazer porque o conselho está vendo, do fazer porque o irmão A, o irmão B, a irmã A, a irmã B estão vendo. Se você realmente dá com liberalidade, dê pelos motivos corretos. O que realmente importa aos olhos de Deus é a natureza dos motivos e o estado do coração. Nosso Pai Celeste, vem em secreto. Que Deus abençoe a igreja de Guaba Grande. Que Deus continue fortalecendo a igreja de Guaba Grande. Que através dessa exposição e de outras exposições bíblicas aqui, nosso coração seja ferido pela palavra e que a gente de fato sirva ao Senhor, sirva à sua igreja e seja edificado a cada dia, a cada domingo aqui. Amém? Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Eu passo a palavra ao presbítero Dessara.